Isaías 41, de 8 a 20. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem então o que diz Deus por meio do profeta Isaías ao seu povo que se tornaria cativo, na Babilônia. Então era uma palavra de consolação para aqueles cativos, aquele povo que se tornaria cativo. Então diz assim o versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porém no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel os criou. Meus irmãos, nós já oramos para que o Senhor nos fale por meio do estudo da sua palavra. Nós passamos então a exposição da mesa. Irmãos, nós ainda estamos na sessão maior aqui de 41 até 42:17. Então essa é uma grande sessão dessa primeira parte do livro, dessa segunda parte do livro do profeta Isaías. E essa sessão de 41 a 42:17 tem esse tema aqui: o consolo do mundo. Veja que o texto que nós acabamos de ler fala muito de consolo. Não temas, eu te tomo pela mão, eu te ajudo, eu destruirei os teus inimigos, você terá sede e eu darei abundância de águas. Então, consolo. Nós vimos muito isso agora no texto, e nós veremos até o 42:17. Então esse tema é o tema principal dessa grande sessão. Introdução a essa parte aqui. Os versículos que nós acabamos de ler, de 8 a 20, mudam agora o enfoque do povo amedrontado de Babilônia, terrificado pelas obras do Senhor, que nós vimos no último texto, de 1 a 7. Muda o foco para o povo do Senhor, que é informado que não mais precisa temer coisa alguma, por causa da presença do Senhor com eles. Nenhum obstáculo e nenhuma necessidade podem alterar o fato de que são os escolhidos de Deus e que Ele os ajudará. Este quadro do Santo de Israel, serenamente confortando a seu povo desamparado,
seu povo escolhido, é um forte contraste com os temerosos componentes das nações freneticamente fabricando deuses para conter a investida de si. Então, lá no capítulo 41, no início, Deus, ele começa a trabalhar, começa a trazer à lume a sua obra de levantar um redentor, levantar um ungido, que no caso é Ciro, o rei Medo, o rei da Pérsia, para conquistar a Babilônia e libertar o seu povo. Só que essa mensagem aos ouvidos dos babilônicos causa terror neles. Isso nós vimos 41, no início do capítulo, de 1 a 7. Deus falando aos babilônicos: eu vou levantar um libertador, ele vem do norte, e ele vai destruir, e ele vai conquistar. E os babilônicos ouvem essa palavra de Isaías, Isaías falando, profetizando o que aconteceria com eles. Isaías profetiza também que, ao invés dos babilônicos crerem em Deus, que faz todas essas coisas, os babilônicos procurariam em seu terror o auxílio de imagens de escultura, de ídolos. Agora, Deus fala a Jacó, a Israel, na Babilônia. Ele falou no início do capítulo aos babilônicos, e eles não responderam bem. Eles ficaram com terror e buscaram a ajuda dos ídolos. Agora Deus fala para o povo dele sobre o mesmo contexto. Olha, eu estou suscitando um libertador. Eu vou levantar Ciro da Pérsia. E o povo de Deus fica preocupado também, porque Ciro, na sua campanha imperialista, ele vai destruir. Qual é a segurança que eu tenho de que quando Ciro chegar aqui na Babilônia, ele não vai acabar só com os babilônicos, mas conosco também os judeus? Qual é a segurança dos judeus? Aí Deus vem e fala: olha, não temas, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou levantando esse homem, eu vou guardar vocês. Eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês são necessitados, eu sei que vocês são poucos, eu sei que vocês são oprimidos, mas eu vou guardar vocês. Eu, o Santo de Israel, eu vou proteger vocês, eu vou pegar vocês pela mão e vou conduzir vocês até a casa de vocês, até Jerusalém de novo. Eu farei isso. Então, essa palavra do conforto, de consolo. Israel, diferentemente dos babilônicos, os judeus da Babilônia não têm o que temer, mesmo que Ciro seja levantado e caminhe em direção à Babilônia, e o seu histórico é de destruição. Mesmo assim, o povo de Deus ali não tem o que temer, porque Deus é que está fazendo todas essas coisas. Deu para perceber? Deu para perceber o quão isso é importante para nós, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, na insegurança que nós estamos vivendo, de um futuro governo não muito favorável. E aí Deus vem e fala conosco: sou eu que estou fazendo essas coisas, sou eu que estou levantando essas coisas, e vocês não têm o que temer. É isso que está falando. Vocês podem confiar, eu que faço essas coisas, eu vou cuidar de vocês, vou pegar pela minha mão, eu pegarei a mão de vocês e os protegerei. É isso que Deus quer falar aqui para Isaías, é isso que tem a nos falar hoje também, nesse texto, como nós veremos. A mensagem de conforto atinge seu ponto aqui aos ouvintes com 3 imagens garantindo intervenção divina naquela tensão política, geográfica que passaria Jerusalém, os judeus, melhor dizendo, dentro da Babilônia, com a invasão medo-persa. Primeiro, quais são as 3 imagens que Deus usa, garantindo que Ele vai proteger, que Ele vai consolar, que Ele vai amparar seu povo naquela situação tensa geopolítica? Primeiro, a hostilidade humana, o servo cujos inimigos são subjugados. O povo de Deus enfrenta hostilidade, mas Deus vai subjugar os seus inimigos. Segundo, a fragilidade pessoal do povo de Deus, o verme que se transforma em debulhador. A ideia é: o povo de Deus é fraco para suportar
todo o contexto, mas Deus fará desse povo um povo forte. Terceiro, as circunstâncias adversas. O viajante do deserto recebe provisão de forma milagrosa. Então o povo de Deus é um povo, não só um povo fraco, mas é um povo que anda num contexto de pouca abundância, um contexto de necessidade. E Deus vai dizer: eu vou fortalecer vocês, eu vou dar aquilo que é necessário para vocês, de fato, passarem bem por esta situação, por essa adversidade. Nós vamos ver os três quadros, as três imagens que Deus usa para trazer conforto ao seu povo. A nossa estrutura da nossa sessão é essa aqui. Primeiro, uma introdução, vai falar do servo, escolhido, tomado, chamado e reafirmado por Deus. Deus, com a sua mão direita divina, segura o seu servo. Ele vai fazer com que desapareça, a obliteração, é o desaparecimento total dos adversários do seu servo. E a mão direita humana terá a mão de Deus segurando-a para lhe dar confiança e ajuda. A parte B, o verme de Jacó é transformado, a fraqueza de Jacó é exposta, mas ao mesmo tempo o Senhor ajuda em sua fraqueza. E Deus não só ajuda, como transforma o verme em alguém forte. E esse verme vai exercer força e terá alegria no Senhor, porque o transformaram. E agora, por último aqui, só passando a segunda parte, o necessitado sustentado é a terceira e última imagem que Deus usa de conforto. O necessitado clama ao Senhor, o Deus de Israel. O Deus atende inundando de água o deserto, fazendo com que árvores cresçam no deserto para trazerem sombra e segurança. E por fim, o necessitado reconhece que o Senhor fez tudo isso e Deus de fato é aquele diferenciado, singular, único Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Então nós veremos essa estrutura começando aqui em a introdução. Então Deus vai começar a consolar o seu povo dizendo: eu te escolhi para ser meu, eu te escolhi para ser meu. E daí a segurança de Judá, de Jerusalém, dos judeus na Babilônia. Olha aí o versículo 8 e 9, olha aí. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então Deus vai a primeira vez que Isaías, melhor dizendo, como profeta do Senhor, no seu livro, vai trazer esse conceito de servo. É a primeira vez que ele vai usar esse conceito. Israel é o meu servo. E aqui a ideia de escravo mesmo. A mesma ideia de servo lá no Novo Testamento, quando Paulo fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo, chamado para servir, chamado para viver para o meu Senhor. Então Deus está dizendo assim: Israel, você foi chamado para ser meu, para me servir, para me pertencer. Então esse conceito de servo, Isaías começa a trabalhar ele aqui, para posteriormente continuar. Lembra que Isaías 53 já fala do servo sofredor? Então esse conceito vai aparecer agora nessa segunda parte do livro, com mais frequência, esse conceito de servo. Israel é o meu servo, ok? Então veja, tu és meu servo, a ideia de meu, e a ideia de servo, meu, mas tu és, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi. A ideia aqui, meus irmãos, é que o servo, o escravo, ele tem na casa do seu Senhor o cuidado do seu Senhor. Nós vimos esses dias, eu não me lembro qual foi o pastor que por aqui passou, dos nossos irmãos na conferência, mas nós fomos lembrados, a relação do senhorio com o escravo em Israel era uma relação de cuidado, era uma relação familiar. O Senhor se tornava a família do servo, tanto que muitos servos, quando chegavam no seu momento de alforria, no caso dos israelitas, o ano do jubileu, onde os escravos eram liberados,
alguns escravos, eles não queriam ir embora, eles queriam continuar na casa do seu senhor, porque eles eram tratados ali como filhos. Você vê no Novo Testamento Paulo falando com Filemon, na carta a Filemon, lembra a carta a Filemon? Quando Onésimo, o escravo de Filemon, foge dele, e Paulo, tendo encontrado Onésimo fugido do seu senhor, prega o evangelho para ele, ele se converte, esse escravo fujão, e Paulo escreve a carta ao Filemon, entre outras coisas, para anunciar que Onésimo, o escravo de Filemon, está voltando para ele. Então Paulo diz: olha, você não pode fugir, você é escravo de Filemon, você tem que voltar para lá. E aí quando Paulo escreve a sua carta a Filemon, ele diz: Filemon, olha, Onésimo está voltando agora, mas ele volta como irmão nosso do Senhor, ele agora é um crente, então trate-o como irmão. Então veja, a ideia de o escravo deveria ser tratado, ainda mais um escravo crente, de um senhor crente, devia ser tratado como alguém da família. E é nesse sentido que Deus está chamando Israel de servo. É alguém que Deus tomou para a sua casa. O escravo vivia na casa do Senhor. Então a ideia é essa. A ideia não é de opressão só porque fala o termo escravo. E lembra que a opressão não era a realidade de muitos escravos em Israel. Pelo contrário, eles eram bem cuidados, eles eram bem tratados. Então essa não é a realidade aqui. Então veja só, a ideia, vamos voltar o texto aqui. Mas tu, ó Israel, servo meu, diz Deus aí, tu Jacó, a quem elegi, né? Olha a eleição, a escolha divina, descendente de Abraão, meu amigo. Interessante que a escolha está envolvida aí, né? A quem elegi, a quem escolhi, ela está baseada em dois princípios: o da fidelidade e do amor. Porque Deus diz assim: a quem escolhi, a quem elegi, descendente de Abraão. Ou seja, por que fidelidade? O que tem a ver descendente de Abraão com fidelidade? Tem tudo a ver. Porque lembra que Deus prometeu ser o Deus de Abraão e da sua... Perfeito, então... Quando Deus não abandona os judeus na Babilônia, ele está cumprindo com o que prometeu. Então ele é fiel à aliança abraâmica com Abraão. Você é o meu servo, descendente de Abraão. Eu tenho um compromisso com você, porque eu fiz uma aliança contigo, eu não vou te abandonar. Então o primeiro aspecto desse conforto que Deus traz a seu servo é a fidelidade de Deus. Deus colocou o nome dele nisso, a sua aliança. E a segunda é amor, quando Deus fala, meu amigo. Isso aqui é maravilhoso. Deus chamar o seu povo de amigo. Você não é só o meu servo, você é meu amigo. Então a ideia de amigo aqui no texto hebraico significa quem me ama. É alguém que tem um relacionamento de amor comigo. É a ideia de um amigo aqui, né? Aquele que ama. E ama porque foi amado, porque Deus disse a Moisés, por meio de Moisés, ao povo, lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 7 e 8, que Deus os amou. Eu não vos escolhi porque vocês eram o maior dos povos, pelo contrário, vocês eram o menor dos povos. Eu vos escolhi porque eu vos amei. E depois no Novo Testamento você verá isso. Deus, o apóstolo João, o apóstolo do amor, lá nas suas cartas falando do amor de Deus por nós. E você verá Jesus Cristo dizendo, eu não vos chamo mais de servos, porém de amigos. Olha que poderoso isso aqui. Então, Deus consola o seu povo lá na Babilônia, dizendo, olha, não temam o que está para acontecer, porque vocês são meu servo. Jacó, você é meu servo, eu tenho aliança com você. Eu te chamei para mim, porque eu te amo. E eu fiz uma aliança com seus pais. E eu não vou quebrar a aliança. Eu vou guardar você. Versículo 9. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A ideia de consolo continua aqui dizendo assim, eu não já te tomei da extremidade da terra, ou seja, lembra que Deus salvou o povo dele a primeira feita do Egito. Daí a ideia de extremidades da terra. Não fui eu mesmo que tirei vocês do domínio de Faraó? Eu não livrei vocês quando vocês estavam debaixo da opressão? Israel é meu filho, do Egito chamei o meu filho, lembra? Posteriormente vai se aplicar
ao servo maior de Deus, lembra? Quando Jesus volta do Egito, os pais, quando ele é pequeno, daí o apóstolo diz, então se cumpriu, o evangelista diz, então se cumpriu a profecia do Egito, chamei meu filho. Então a ideia, eu te chamei, eu te trouxe de volta, eu nunca te abandonei. Está lembrando o que Deus já fez. E ele fala agora, eu te tomei das extremidades da terra, eu te chamei dos cantos mais remotos. E a quem disse, foi a você que eu disse. Então a questão não foi uma decisão humana isso, mas Deus é que se revelou. Deus revelou a sua aliança. Ele estabeleceu os seus termos. E ele estabeleceu Israel como seu servo. Ele diz, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A ideia aqui, irmãos, de não te rejeitar, traz a ideia de um chamado perpétuo. Eu te escolhi e não te rejeitei. A ideia de perpetuidade do chamado. Deus não, a aliança divina não é algo assim. Ele nos chama para sermos dele, mas se nós falharmos, esqueçamos. Está rompido, está quebrado o pacto. Vocês vão para onde vocês quiserem, porque eu não tenho mais nada com vocês. Não é assim a aliança divina. A aliança humana é assim. As alianças humanas são assim. Funcionam por interesse. Quando alguém que está comigo não me traz mais benefício, então eu abandono aquilo. Mas Deus não é assim. Eu te chamei e não, eu te escolhi e não te rejeitei. Então Deus está consolando o servo dele nessa primeira parte, dizendo que ele foi escolhido, que ele foi tomado, que ele foi chamado e que ele foi reafirmado. Ou seja, eu nunca te rejeitarei. Mas vamos mais. Essa ideia de consolo através da chamada desse servo, desse cuidado divino em escolher e tomar para si, vai se desenvolver com essas três ideias aqui. Primeiro, a mão direita divina segurando esse servo. Olha aí, versículo de número 10. Alguém lê, por favor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, ou seja, vocês não precisam temer como os demais. Lembra, qual é o contexto? Qual é o contexto dos judeus? Na Babilônia, cativos, e quem está vindo? Ciro, que é o destruidor, na sua campanha terrível. E há motivos para temer, mas Deus diz, não temas. Eu te escolhi, eu não vou te rejeitar. E um ponto importante, um dos motivos para não se temer, embora o versículo 10 vai trabalhar alguns motivos, nós encontramos no versículo 20, que é o versículo final, um grande motivo. Quando Deus diz lá no versículo de número 20, ele vai dizer assim, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Irmãos, olha isso aqui, Rosinha. Gil e Carla. Vocês não têm o que temer, porque é a minha mão que está fazendo isso. Sou eu que estou levantando o Ciro. Sou eu que estou submetendo as nações debaixo do poderio deles. Sou eu que estou fazendo. Então não temam, porque vocês saberão que eu é que faço essas coisas. Que palavra para nós, né? Nesses dias. Não temam. Sou eu é que faço essas coisas. Eu uso a injustiça dos homens. Eu uso o erro deles. Eu uso as falcatruas. Eu faço essas coisas. E eu darei a cada um segundo as suas obras. Mas sou eu que estou fazendo. Nada acontece sem a meu aval. Nada acontece sem a minha soberania decidir. Sou eu que faço isso. Nós precisamos crer nessas coisas não só hoje, mas sempre. Deus está dizendo isso. Não temas. E olha o motivo, não só no versículo 20, que nós já adiantamos aqui, mas Deus continua dando motivos para não temermos, ou para os judeus, a Babilônia, no caso deles específico lá, não temerem, porque eu sou contigo. Eu estou com vocês. Ou seja, a ordem é para renunciar ao medo, por quê? Por causa da companhia de Deus. Davi vai dizer, o Senhor meu pastor, de nada tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, é o meu princípio. Muito tempo depois de Davi, o mesmo princípio, a mesma verdade. Davi diz, não temerei porque tu estás comigo. E agora Deus diz, não temam porque eu sou contigo. Deus não muda. É o Deus de Davi, era o Deus dos judeus cativos, é o nosso Deus.
Porque eu sou o teu Deus. A ideia de compromisso eu sou teu Deus. É um relacionamento pessoal de Deus conosco. Eu sou o teu Deus, Ele mesmo está conosco. Está em nós, né? Nós aprendemos isso com a revelação progressiva da Bíblia. Ele está em nós. O seu Espírito está em nós. Ele é como se Ele estivesse, e de fato está conosco, em nós. Diz, eu sou o teu Deus. E aí diz mais, olha o que Deus faz. E a ideia aqui de todos os verbos aqui, fortaleço, ajudo, sustento, todos os 3 verbos estão no hebraico, no chamado tempo perfeito, que é a ideia de determinação, é uma ação que envolve uma resolução. Deu para entender? Esse tempo verbal aqui que estão os 3 verbos é algo determinado. Não é fazer algo com uma certa, eu vou ver se eu faço, mas com resolução. Então veja, é como se a gente pudesse ler assim, essa parte final. Tá aí, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. A gente poderia ler assim, sim, porque eu sou teu Deus, sim, eu te fortaleço. Na verdade, eu te ajudo, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Ele está reafirmando essas ações em prol do seu povo. E é interessante que eu me sustento com a destra fiel, é a ideia de mão direita. Então, a ideia de que Deus realiza com a sua mão direita os seus propósitos justos. Denota uma ação correta, irmãos. Seu João, Luci, uma ação correta em todas as circunstâncias. A ideia de destra fiel é uma destra justa, uma mão que faz tudo de maneira correta. Então, pense nisso com relação ao que nós já vimos em Isaías e o que temos visto, com o Senhor sendo aquele que origina todas as coisas que acontecem na história do mundo. Então, dizendo assim, tudo que eu faço é justo. Tudo que eu faço é justo. Nesses tempos a gente pode, alguns de nós podem lamentar, né, o quadro que se apresenta para o próximo ano em termos de governo, né, um governo claramente anticristão. E nós podemos temer e Deus diz, olha, eu que faço isso, é a justiça nisso. E se a gente começar a pensar, né, no meio que nós vivemos, como é que a sociedade brasileira é, então nós podemos imaginar, podemos dar um passo de fé e dizer, de fato, uma fé certa na palavra de Deus que se revela, Deus é justo. Né? A justiça de Deus. Nós não entendemos muitas vezes, é um mistério como isso é dinâmico, mas sim, todas as suas obras, tudo que acontece tem algo de justo nisso. Certo? Então é o que ele está dizendo. A minha destra é fiel. A minha mão direita faz o que é correto. Em todas as circunstâncias. Agora veja mais. Vamos passar aqui ao segundo ponto, que é o desaparecimento ou a obliteração total dos adversários. Então Deus não só vai ajudar o seu povo, confirmando o seu amor fiel a este povo e o seu amparo, mas também a questão da destruição dos inimigos. Olha aí, versículo 11 e 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, eles passarão. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Então a ideia aqui, meus irmãos, é uma palavra aos adversários. Deus está falando com os judeus da Babilônia, mas está falando sobre os adversários dos judeus, do seu povo. Então esses adversários, eles experimentarão a vergonha, eles desaparecerão totalmente. O servo de Deus vai procurar os seus adversários, mas não os encontrará, porque Deus dará um fim a eles. De fato, como está aqui, olha aí, o versículo 11 diz assim, eis, ou seja, atenção, Deus diz assim, prestem atenção no que eu vou dizer. E o que há de acontecer com seus adversários, Israel? Eles serão envergonhados e confundidos. Todos os que têm um caso contra você, a ideia de caso aqui contra ti é uma ideia de um processo judicial.
alguém que tem um caso, um processo judicial contra ti, esses serão envergonhados. Por quê? Porque eu não permitirei que esse processo vá adiante. Essa é a ideia. Obviamente baseando-se em um processo injusto. E Deus é um Deus de justiça. E você veja, irmãos, que o caminho de Deus é misterioso, mas por fim é justo. Pense em José do Egito. Se você olhar, você fizer um recorte, se você não olhar um todo, se você fizer um recorte, você vai dizer que Deus foi injusto. Porque José, ele é fiel a Deus na casa de Potifar e ele é denunciado injustamente e ele é preso. Então, se você pegar esse recorte, se a história acabasse ali, você dizia, Deus é injusto, Deus não é justo. Deus não tem uma aliança justa porque José foi fiel e ele acabou preso. Mas veja como Deus dirige essas coisas, como ele fala, eu faço essas coisas. Sou eu que estou por detrás dessas coisas. Sou eu que uso a injustiça. Aí José vai para a cadeia e ele interpreta os sonhos e passa 2 anos sem ser lembrado, até que Faraó, Deus envia um sonho a Faraó e ele então fica sabendo de José, porque um dos que estivera preso com José lembra-se de José depois de 2 anos e fala de que há ali um homem preso que interpreta sonhos. E José então se apresenta diante de Faraó e aí para a sua exaltação, e ele se torna o 2º maior do Egito. Então veja, o que é injusto, o que se faz de injustiça ao povo de Deus não permanecerá por fim. E a história prova isso. Não quer dizer que nós não vamos passar por injustiças momentaneamente. O que significa que isso não irá adiante. Porque Deus dará um fim nisso e o nosso direito, como diz o profeta, será como um sol ao meio-dia. Ou seja, todos verão o nosso direito, ainda que soframos por algum tempo com injustiças. Então olha que palavra. Né? E aí continua, versículo 12, aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Aí, se num primeiro momento os que vão desaparecer são os que entram em processos judiciais contra o povo de Deus, agora os que fazem guerra, aqueles que se opõem, guerra declarada, aqueles que se tornam inimigos de fato, não mediados, né? Porque um processo tem um mediador, né? A pessoa entra com um processo contra alguém, tem um juiz que é o mediador, tem os advogados, às vezes você não vê nem a cara da pessoa que você está abrindo um processo contra ela, né? Mas aqui a ideia não, aqui é uma oposição declarada, a segunda parte do versículo é uma oposição declarada, é alguém que está perto de você, alguém que se opõe a você, alguém que quer o mal, quer te destruir, e Deus diz, eles não prevalecerão, eles serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma. E agora veja o versículo, vamos agora aqui ao versículo 13, o A3 ali, que é a parte final desse primeiro ponto. Veja a questão aqui da estrutura que fecha o pensamento de Isaías aqui nessa primeira parte. A mão direita divina segura o seu servo. Ok? Essa mão derrota os adversários do seu servo. E a mão direita do servo de Deus é segurada. Ou seja, a ideia de que Deus estende a mão para segurar, o servo dá a mão a Deus para ser segurado, e com a outra mão Deus destrói os inimigos. A figura é muito bonita. Porque a figura aqui do versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Tá vendo a ideia de mão? Né? O versículo 10 diz, eu te sustento com a minha destra, com a minha mão direita, a minha mão fiel, certo? E agora no 13, te tomo pela tua mão direita. Então a ideia de como um pai que dá a mão ao filho para segurá-lo, para protegê-lo, e o filho se ampara na mão do pai, e com a outra mão o pai destrói os inimigos, ele tem uma arma na mão. Enquanto ele protege o filho, ele destrói os inimigos. É isso que está descrevendo Isaías. Ok? Porque ele tem cuidado e no meio, destruição dos inimigos. Ele cuida dos seus servos, destruindo os seus inimigos.
Então ele diz aqui, a ideia aqui da condição imutável, jamais te deixarei, porque o Senhor te tomo pela tua mão. Esses versículos apresentam um poderoso quadro, como nós falamos, de pai e filho. O pai segura a mão do filho, enquanto o filho dá a mão ao pai, e o pai o protege de seus inimigos com a outra mão. E aí Deus diz mais, e te digo no versículo 13, não temas que eu te ajudo. A ideia aqui do verbo tempo perfeito, novamente, determinação. Eu mesmo me determinei a ajudá-lo. Então não temas. É uma determinação que o próprio Deus se deu a ela. Ele não foi obrigado. Ele mesmo se autodeterminou em nos ajudar, em ajudar o seu povo, em qualquer circunstância. Então Deus diz, não temas, porque eu determinei a mim mesmo lhe amparar. Eu serei o seu protetor. Eu serei o seu braço fiel, o seu braço forte. Vocês podem confiar em mim. A ideia de eu te pego pela tua mão direita e te sustento. E aí, então, no versículo de número, a parte B, aqui, agora nós entramos num segundo quadro. Então, o primeiro quadro é o servo, ok? Certo? É o servo que é amparado e tem os seus inimigos destruídos por Deus. Então, segurança total, consolo total. Mas agora vamos para outro quadro, outra figura que Deus usa para trazer consolo ao povo dele. E essa outra figura é um verme que é transformado em um debulhador. A gente vai entender a imagem aqui. Olha só o versículo de número 14. A fraqueza, então, a primeira parte aqui, a fraqueza exposta e ao mesmo tempo conta com a ajuda do Santo de Israel. Então, não temas, ó vermezinho de Israel. Uma tradução é quase igual, né? Mas é melhor, eu acho que é não temas verme Jacó. Ao invés de vermezinho, né, como está aqui, não muda muito, mas a ideia de chamar Jacó, o verme é Jacó. Então, ó verme Jacó. E é interessante que a gente pode pensar que verme é uma palavra que desqualifica, como se fosse um desprezo, né? Aliás, a gente usa essa palavra, né? Alguém quer desprezar alguém, fala seu verme, não é isso? Mas a ideia aqui não é de desprezo, a ideia é de finitude, de mortalidade. É como um verme que a qualquer momento pode ser esmagado. É isso que você faz com um verme. O verme não tem resistência. Você vê um verme e você pisa nele, ele não morre. Então a ideia é de finitude, de incapacidade de resistência. Então Israel é um verme. Tanto que no Antigo Testamento, esse termo, ele é usado para designar a fraqueza. Lembra que o salmista vai dizer, eu sou verme e não homem. Quando ele é oprimido pelos seus perseguidores, ele diz, eu não tenho como suportá-los, eu estou sendo esmagado. Ele diz, eu sou verme e não homem. O salmista vai dizer. Aliás, é um dos salmos messiânicos, né? Apontam para Cristo. Então, a ideia é aqui de incapacidade, de fragilidade, de finitude. Então, Deus diz, não temas, ó frágil Jacó, vermezinho. Aí ele vai dizer mais ainda, povozinho de Israel, gente pequena, sem força. E a gente vê, né, meus irmãos, a gente olha tanta injustiça no mundo, e a gente fica assim, um senso de incapacidade total, né? Senso de incapacidade total. Você não pode fazer nada. Assim que nós nos sentimos, né? Na mão dos poderosos, nas mãos de uma elite distinta. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos condição nenhuma. Então Deus fala, não temas. Ó povo pequeno, povo fraco. E ele está dizendo que nós somos, porque nós sabemos que somos. Às vezes nós queremos enganar que nós não somos, mas nós somos constantemente lembrados que nós não podemos fazer. Das nossas limitações, constantemente lembrados. E aí Deus diz, não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, ali no caso pode ser traduzido como homens de Israel, eu mesmo, né, eu te ajudo, a ideia de eu mesmo aqui, eu te ajudo, diz o teu Redentor,
é o Santo de Israel. A ideia do Redentor, irmãos, é bonita a ideia do Redentor, que no Antigo Testamento o Redentor é alguém que toma sobre si mesmo, como se fossem suas, todas as necessidades do seu próximo. Então o Redentor, o resgatador, é aquele que toma do próximo as necessidades do próximo como se fossem suas. Então Deus está dizendo assim, as suas causas, pequeno Jacó, fraco Jacó, são as minhas. Eu as tenho como minhas. Então, nós vemos a injustiça no mundo, nós lamentamos, nós choramos, mas Deus nos promete: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque a minha causa, a vossa causa é a minha causa. Eu tomo o que é de vocês como se fosse meu. E foi isso que Cristo fez. Quando Cristo veio se encarnar, ele tomou a nossa natureza. Por isso ele é chamado nosso Redentor. Porque ele toma o que é nosso como seu. E ele não tomou só a nossa natureza, ele tomou os nossos pecados sobre ele. Ele não tendo pecado, ele sendo justo, tomou o pecado dos injustos sobre si. Então veja como Deus se relaciona conosco. Como Deus, ele mesmo cuida de nós e cuida das nossas coisas. Então nós não estamos à deriva. Quando nós vemos as coisas do mundo, coisas essas que a mão de Deus faz, com seus caminhos misteriosos. E ao mesmo tempo ele diz: não temas, porque a tua causa é minha. Eu sou o teu Redentor. Então diz aqui: eu, o Santo de Israel. O teu Redentor é o Santo de Israel, um título que Isaías usa muito, né? O Santo de Israel. E aí veja, e eu vou caminhando para o final, eu não vou, irmãos, entrar na última ilustração, eu faço isso, se Deus quiser, na quinta-feira que vem. Eu vou até essa segunda parte aqui para o nosso horário. Deus vai falar sobre a transformação. Esse vermezinho, esse que não tem capacidade, pelo poder de Deus, ele fará grandes coisas. Mas pelo poder de Deus. Não porque ele é grande, porque na verdade ele é um vermezinho. Mas Deus vai transformá-lo. O Redentor vai redimi-lo. E vai fazer dele, do povo de Jacó, um povo poderoso. E daí a ideia aí do versículo de número 15. Alguém lê, por favor. Lado de lâmpadas nuvens, os montes trilharás, e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Então vamos lá. Deus vai pegar o vermezinho. Essa é uma palavra de consolação, tá? Ele está dizendo assim: esse estado de fraqueza de vocês, nesse estado de fraqueza, eu vou amparar vocês, eu vou defender a causa de vocês. E vou fazer de vocês um povo forte. Um povo que passa por cima dos inimigos. E veja que a ideia espiritual daqui não é a questão de, obviamente, né, de uma guerra entre os crentes e os não crentes. A ideia de que os crentes prevalecerão sobre a opressão que o mundo impõe a eles. Eles vão passar por cima. A ideia aí. Deus usa uma figura aqui de um trilho, né? Eu falei de ti um trilho. Um trilho debulhador, é como está aqui na nossa tradução, versículo 15, é um trilho cortante. Um trilho debulhador. Eu vou tentar, eu ia trazer uma imagem, mas eu falei, não, eu quero que vocês, eu poderia trazer imagem, não tem problema nenhum, eu já trouxe várias vezes. Eu não acho problema. Mas eu gosto de me esforçar para, sabe? Para tentar passar para vocês o que eu tenho em mente. Acho que é um exercício legal. E que vocês também possam visualizar com a mente. Certo? O trilho debulhador naquela época, né, que esmagava os talhos e separava do talho a semente no chão, era uma plataforma de madeira. Então imaginem uma plataforma pesada de madeira. Certo? E por baixo dela tinham pedras afiadas ou metais afiados. Então colocava-se ali por baixo dessa estrutura de madeira, essa plataforma de madeira, embaixo dela, pedras afiadas cortantes. E aí se amarrava essa plataforma nos animais para puxarem. E o guia ia por cima dela, da plataforma,
pesando. E os animais iam puxando, e essa plataforma, com essas pedras cortantes, iam passando pela colheita, e ia separando as sementes dos talhos. Ok? Então é mais ou menos isso. Deu para entender? Deu para entender? Então é isso que está dizendo. Eu farei de vocês um povo que vai passar por cima das coisas. E a ideia é provavelmente uma referência ao retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. A ideia de que eles vão passar por cima das nações e vão voltar ao seu lugar de origem. A ideia de Deus: vocês são fracos, são pequenos, mas eu farei que vocês tenham força, que vocês sejam irresistíveis. A ideia é, na caminhada de Babilônia a Jerusalém no retorno, nada vai impedi-los. Eles serão como esse trilho, essa peça, esse trilho debulhador cortante, que vai passar pelos obstáculos. Essa é a ideia. E aí continua: eis que farei de ti um trilho cortante. A ideia interessante, Deus vai prepará-los para a tarefa, porque é um trilho cortante, então é um trilho habilitado. E novo, condição privilegiada, não é algo desgastado, não é algo que não tem força. Aquele povo, ele está preparado para fazer o que Deus deseja que eles façam. Deus preparou, porque é um trilho cortante, mas é um trilho não desgastado, é um trilho novo. Então ele está totalmente ali numa condição privilegiada. E diz mais, armado de lâminas duplas. A ideia de... eles têm muitos dentes, né? A ideia de embaixo as pedras, as lâminas, muitas pedras afiadas. Então a ideia de eficácia. É um trilho muito bem construído e por isso eficaz. Então essa é a ideia armado de lâminas duplas. E os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Meus irmãos, isso espiritualmente aponta para a ação do Espírito Santo em Deus em nós. Porque veja que Deus está fazendo isso com um vermezinho. Ele pegou um vermezinho, alguém que é fraco, Isabela, Heloísa e Milene, Daniel, alguém que é fraco, ele pegou o vermezinho de Jacó, e ele está transformando este vermezinho em alguém que tem força, na figura aqui, um trilho cortante, eficaz, novo, que vai, diz aí, ele vai trilhar os montes, e moer os outeiros, e reduzir tudo a palha, a ideia de força, porque Deus faz isso. Ao fraco, Deus dá força, lembra? Lembra de Paulo? Olha como o princípio espiritual está sendo aplicado. Paulo vai dizer, eu pedi ao Senhor que me afastasse do espinho da carne 3 vezes, tal. Mas ele disse, a minha graça te basta, portanto, mais me gloriarei na fraqueza, para que em mim repouse o poder de Cristo. Quando sou verme, então sou trilho. Quando sou fraco, então sou forte, porque o poder dele repousa em mim. Então, veja, vou voltar a essa questão das eleições, porque é uma coisa que a gente está vivendo muito hoje agora, né? Ainda mais a igreja. Deus nos faz fortes para esse momento. De onde vem a nossa força? Obviamente de Deus. E como ela vem? Através de confiança nas suas promessas, de esperança na sua soberania e certeza dela, de fé na providência. Então, nós fracos, temos a tendência de nos desesperarmos, mas Deus nos pega na nossa fraqueza e nos habilita, nos dá força no seu Espírito, para nós passarmos por essas coisas de maneira fortalecida. Ok? E veja, isso não quer dizer não lamento, não frustração, nada disso. Mas a força, ela se faz presente nesses momentos. Paulo vai dizer assim, então quando eu sou fraco, é que sou forte. E a dinâmica é essa mesmo. É quando eu tenho tantos motivos para... Então Deus me fortalece. A palavra dele faz isso, o Espírito dele faz isso. Eu estou usando aqui as eleições, né, o que tem transcorrido no Brasil como exemplo, porque isso nos fala em muito, mas em qualquer situação. Às vezes você nem está se importando com isso, porque tem outra coisa na sua vida acontecendo muito mais terrível. Mas o princípio é tanto para uma coisa quanto para outra. Ok? Que Deus nos fortalece. Deus nos prepara pela sua palavra e pelo seu Espírito para momentos como esse.
Irmãos, nós temos ouvido Isaías. Eu comecei Isaías no segundo semestre do ano passado. Já tem um tempo. E nós temos ouvido aqui repetidas vezes em Isaías que Deus é o Senhor da história, que Deus governa tudo, que Deus tira e coloca reis, que Ele levanta e derruba nações. Nós ouvimos isso para esse momento agora. Nós fomos preparados para esse momento. Ok? Deus não fez isso à toa. Ele nos preparou doutrinariamente para esse momento. Ele nos fez fortes para isso. Ok? E eu termino aqui com a parte B. A força exercida, porque o vermezinho é transformado em algo poderoso e agora exerce uma força e ele se alegra em Deus porque Deus lhe fez forte. Olha só o versículo 16. Vamos ler junto para terminar? Tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás do Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Então veja, como o trilho, tendo passado pelos montes, tendo moído os outeiros, no final agora, eles serão tudo será removido, tudo na frente será removido. Então, tu os padejarás. Padejar é remover. Então, tu os removerás. Né? Israel vai passar, entre aspas, né? No seu retorno a Jerusalém, ele vai passar por todos, nada os impedirá. Vocês os removerão. E o que acontecerá com eles? É a mesma ideia do trilho passando na colheita recém-tirada, né? Quando se separa, como eu falei, através do trilho cortante, se separa a semente do talo. O que acontece? Fica lá e aí a peneira, né? Aí depois pega a peneira, joga, o vento passa e vai tirando, vai ficando só semente. E todas as impurezas são levadas pelo vento. Então a ideia é essa. Aí tanto que fala aqui, ó, versículo 16. O vento os levará e redemoinho os espalhará. O apelo do vento e redemoinho é um apelo às forças da natureza, entre aspas, que nada são senão Deus agindo. Porque nós sabemos no Antigo Testamento essa doutrina, e no Novo é confirmado em Cristo que Ele é Senhor da natureza. Cristo vai andar por sobre as águas, Ele vai dar ordem aos ventos que parem. Lembra quando Ele estava na tempestade com seus discípulos? Ele deu ordem e os discípulos dizem: quem é este que até os ventos lhe se submetem à palavra? É porque Ele é Deus. Então, aqui a ideia da força da natureza levando o restante é o próprio Deus agindo por meio do seu povo. É o seu povo que está mostrando força, mas eles são fortes porque foram revestidos do poder de Deus. Tanto que Paulo vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. A salvação, a fé, a couraça da justiça, a palavra da verdade, para que vocês possam resistir. Então veja, o crente demonstra força sim, nos momentos de crise, mas é porque Deus é forte nele. Paulo, lembra mais uma vez de Paulo: para que em mim repouse o poder de Cristo. Então é essa a ideia. Tanto que eles passam por cima dos outeiros, fica o restolho ali, mas quem leva? É o vento e o redemoinho, a ideia de que Deus age por fim, que Deus está por trás daquilo. E aí, na parte final, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Essa promessa final dessa segunda imagem, por hoje, última. Próxima quinta nós veremos a terceira e faremos algumas aplicações. Mas essa imagem última da segunda, né, a conclusão melhor da segunda imagem, é que, por fim, Israel se alegrará no Senhor. Nós sabemos o final, irmãos. Nós sabemos o final. Nós sabemos o final de tudo. Nós somos o nosso velho homem, que está sendo mortificado sem nós, mas ainda há muitas inclinações da carne em nós. Ele sempre quer nos conduzir à insegurança. Não é verdade?
Quantas vezes nós ouvimos na igreja, quantas vezes nós cantamos, quantas vezes oramos e ouvimos orarem sobre soberania, sobre segurança, sobre providência, sobre o poder de Deus, sobre Senhor da história. E quando chega um momento, nós ainda temos a tendência de achar que está tudo perdido. Então, como o nosso coração clama por incredulidade, na verdade, como ele clama, como ele é inclinado a ser incrédulo, depois de tudo que ouvimos e já vivemos, nós ainda achamos que não há salvação. Então, Deus nos chama hoje, sim, a confiar nele, a não temer. Foi o que nós ouvimos aqui hoje. Ou parte do texto que nós vimos. E por fim, qual que será o resultado? Nós nos alegraremos. Isso é certo, irmãos, não porque depende de nós, como nós vimos aqui, mas depende de Deus. Ele diz aqui, eu te sustento, eu te chamo, eu te elegi, eu farei de você, vermezinho, um trilho cortante. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. E é porque Ele que faz, é que nós podemos estar certos do final. Porque Ele fará isso, porque Ele prometeu. Ele prometeu aos descendentes de Abraão, porque os amou. E a sua aliança é de fidelidade e amor. Ele jamais voltará atrás. Então que Deus seja louvado e crido e confiado. Amém, irmãos.